A gente vai falar agora um pouquinho sobre a demência de Alzheimer, né? É a demência mais comum, existem vários tipos de demência. O Alzheimer, até as pessoas falam como se fosse sinônimo de demência, né? Mas é um tipo específico mais prevalente e é uma doença neurodegenerativa, que a gente não tem até hoje uma cura, uma medicação modificadora da doença, e a gente vai ter que aprender a lidar com ela e a acompanhar o paciente e principalmente os familiares, que é muito difícil para os familiares, no percurso dessa doença. Geralmente o paciente dura em média 10 anos, né? Pode ser menos como pode ser mais, é variável, mas essa é a média. E é uma doença que tem vários fatores de risco modificáveis. O que quer dizer isso, né? São fatores que a gente poderia prevenir, né? Tem a genética e tem a idade que a gente não muda, né? São não modificáveis. E a Mas idade continua sendo o fator de risco principal, principal, né, né? para apresentar a demência de Alzheimer. E principalmente agora que a população está envelhecendo, né? A gente tem um envelhecimento populacional muito importante. Então, é uma doença que vai causar muito prejuízo, né, financeiro, né, para a população e de desgaste emocional, porque o manejo é muito difícil, né? Então, quais são esses fatores de risco que eu estava falando? Tem a baixa escolaridade, diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo, sedentarismo. A perda auditiva no passado não era fator de risco, hoje a perda auditiva já entrou. TCE, que é o traumatismo crânioencefálico. Da nossa área psiquiatria, a gente tem a depressão e a socialização também agora entrou como um fator de risco, né? Na A verdade, baixa a socialização. falta de socialização dos tempos modernos, né? Da sociedade de hoje. E aí, tem estudo que mostra que até 40% das demências de Alzheimer são preveníveis se a gente controlasse todos esses fatores de risco na população, que é um número muito alto, né? E aí, doutora, mas então como é que eu vou diagnosticar? Minha mãe está esquecendo, o que eu faço? Já é Alzheimer, né? Aí, a memória é um dos pontos principais. É uma doença que começa de modo insidioso, então a perda é discreta, né, de objetos, o famoso arroz queimado, né, não sabe onde deixou a chave do carro. São coisas discretas e pontuais que vai piorando gradativamente e que não afeta só esse domínio da memória, né? A gente tem a linguagem que pode ser afetada, a orientação, né, que é a parte também visoespacial, função executiva e até personalidade. Então tem que ter pelo menos 2 desses domínios afetados, não é só a memória. E tem que ter uma perda funcional. O paciente não pode estar esquecido e dar conta de tudo, ter sua funcionalidade normal, preservada, tocando sua vida de forma normal, né? Então a gente tem que ter esses critérios para dar o diagnóstico, né? É importante frisar isso que você está falando, né, Lorena? Porque, assim, antigamente, para se dar o diagnóstico de qualquer demência, teria que ter a memória como um dos domínios cognitivos que estava prejudicado, né? Porém, atualmente, a memória ela não é um critério essencial, né? Então, existem outros domínios cognitivos, como a Lorena falou, né? A linguagem, a visoespacial, a questão de função executiva e a personalidade também. Então, esses outros domínios cognitivos, eles podem também estar prejudicados juntos com a memória ou não. Pode ser que sejam outros critérios, outros domínios cognitivos, além da memória, para se dar o diagnóstico de demência. Porém, a demência de Alzheimer, sim, ela é mais comum acontecer com o prejuízo da memória. Então, por isso que a gente, no consultório, nós fazemos testes, né, nos pacientes idosos que apresentam essa queixa, né, de estar esquecendo, para a gente quantificar, para a gente conseguir realmente deixar claro, né, que aquela perda de memória realmente existe, né? Além disso, é importante também dizer que na consulta, né, do paciente idoso com problema de memória, né, o paciente idoso com suspeita de uma demência de Alzheimer, o papel do cuidador, o papel do familiar que vai junto com ele ao consultório é muito importante, né? Porque muitas vezes o próprio paciente ele não consegue
referir o que está acontecendo, não consegue detalhar, né, a cronologia da doença, né? Então, assim, normalmente o paciente que tem Alzheimer, ele não vai saber quanto tempo faz que ele começou a apresentar o declínio cognitivo, e por isso o papel do cuidador ou do familiar que vá com ele ao consultório é importante. Isso. Né? E aí, falando um pouquinho de exames, de imagem, né? Muita gente pergunta, ai, doutora, você vai pedir a ressonância para eu saber se ele tem Alzheimer, né? É uma pergunta muito comum. Na verdade, a gente tem que pedir exame de imagem, tomografia, ou se conseguir, né, melhor a ressonância, mas o exame de imagem, ele vai mais descartar outras causas, né? Um tumor, um AVC, alguma outra patologia que pode estar causando esse déficit cognitivo, né? A gente tem o exame de imagem como um exame subsidiário, né? Que vai ajudar a gente a montar o quebra-cabeça. Ele vai dar um uma respaldo, ajuda, né? isso. Assim, para o diagnóstico. Porque a clínica, né? Os sintomas clínicos, o que ele está apresentando, junto com os testes cognitivos, é que são mais importantes, né? A ressonância, ela ajuda, mas não é definidora, não é a ressonância que vai dizer se tem ou não a doença de Alzheimer, né? Isso. Outra coisa importante que o Wesley falou é muito importante a gente escutar a versão dos familiares, né, dos cuidadores, porque a gente às vezes não consegue pegar o déficit funcional. Então, assim, é uma dificuldade. Para dar o diagnóstico, tem que ter esses declínios cognitivos e tem que ter déficit funcional. E o que acontece na prática? Os familiares vão pegando tudo que o paciente fazia, não deixa fazer mais nada, não deixa fazer feira, nem pagar a conta. Aí deixa sem nada. Não, eu estou com medo dele errar, dele se perder. E aí fica em casa sem fazer nada e a gente não consegue dar o diagnóstico porque a gente precisa dessa perda funcional para dar o diagnóstico. Isso. Então, na nossa cultura, né? Assim, a nossa cultura é de acolher muito, né? E assumir essas funções. E isso, na verdade, atrapalha ou até retarda o diagnóstico, né? E é importante estimular, né, que o paciente, que a pessoa idosa, né, ela seja independente, que ela tenha essa funcionalidade preservada, que ela vá ao banco resolver as coisas. E a família tem que ficar de longe ali, né, supervisionando para ver o tanto que ele vai perder de funcionalidade de coisa que ele fazia antes, né? Ele conseguia dar conta daquela atividade e a partir de um certo período ele começou a não fazer mais, a não conseguir executar aquela mesma atividade.